Bem-vindos de volta, estamos no PHP intermédio e avançado e continuamos aqui a ver então mais algumas instruções de SQL e no vídeo anterior vimos então como criar uma base de dados que agora temos aqui no nosso PHP MyAdmin como sendo nova. Ora, antes de avançarmos para a criação de tabelas através do PHP, como podem ver eu não tenho nenhuma tabela criada para a minha base de dados nova. Então aqui eu vou usar já as instruções que aqui tenho para definir ligação igual a new PDO, depois vou definir MySQL, dbName, que agora já tenho o nome da minha base de dados, dbName é igual a, neste caso, nova PD, okay? Que é a variável que ali está. E depois vou colocar aqui o host igual a host, que é este host que eu aqui tenho, tudo muito bem. Depois o utilizador e depois a sua password para aceder. E vamos ver se tudo está preparado para ser executado, se não há erros aqui na minha ligação. Vamos aqui refrescar. Ok, não há erros na minha ligação à base de dados. E, portanto, nós não fizemos rigorosamente nada na base de dados, porque vamos fazê-lo a partir de agora, quando definirmos aqui a instrução SQL. Okay? Eu posso defini-la aqui, como poderia defini-la diretamente aqui, mas por uma questão de leitura, eu vou defini-la aqui. Ora, como é que nós criamos, então, uma tabela dentro da nossa base de dados? Nós já temos a base de dados criada, ok? É o nova, mas ela não tem qualquer tabela. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui no SQL uma instrução designada por createTable. E, imediatamente a seguir, nós vamos dar o nome à nossa tabela. E, por exemplo, vamos lhe chamar tabela 1. Ok? Depois de darmos o nome à nossa tabela, e eu preferencialmente gosto de trabalhar aqui com multilinhas, ok, vamos aqui então fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um parênteses e vamos já aproveitar para fechar o parênteses. E o que vai acontecer entre estes dois parâmetros, estes dois parênteses que eu aqui tenho, é a minha indicação do nome de cada coluna e do seu tipo. Ora, o que é que isto significa? Vamos imaginar que eu quero criar aqui a tabela 1 e que quero lá colocar sócios. Okay? Eu gosto muito do exemplo dos sócios. Eu quero o número do sócio. Então eu vou dar o nome num sócio. É o nome da minha tabela. Okay? E imediatamente à frente disto eu vou colocar qual é, até costumo dar aqui alguns espaços para diferenciar as coisas, vou colocar qual é o tipo de valor que num sócio vai poder registar. Ora, relativamente a estes tipos de valores, há a acrescentar o seguinte. Eu vou passar aqui um documento que eu preparei, parece uma coisa muito complexa, mas na realidade não é. Existem genericamente 4 tipos de valores, um deles não está cá, que é o enum, que eu não vou falar, mas existem então estes 3, text types, number types ou date types. Isto é, existem valores do tipo texto ou string, do tipo numérico ou number e do tipo data ou date. E dentro dos tipos de texto existem o char, varchar, tiny text, text, blob, medium text e por aí abaixo. Ora, o que é que significa isto? Eu tive o cuidado de copiar e colar no site da internet esta explicação para nós podermos esquematizar aqui de que forma é que nós nos podemos balizar para criar os campos. Char é uma secção fixa que permite ter entre 0 a 255 caracteres de comprimento. Enquanto varchar é uma variável, uma secção variável que permite ter entre 0 e 255 caracteres de comprimento. Ora, dir-me-ão assim, então, mas isto é igual, é 0 a 255. Bom, não é propriamente a mesma coisa. Porquê? Porque eu aqui, em char, se eu definir char e dentro dos parênteses definir, por exemplo, o número 3, o que é que vai acontecer? O valor que eu introduzir para a coluna que tem este tipo, char 3, vai ter que ter obrigatoriamente 3 caracteres. Não pode ter só 2, também não pode ter 4. Portanto, tem que ter sempre 3 caracteres. Daí o section, fixed section, ok?
Em contrapartida, o varchar eu posso definir, por exemplo, aqui com 10. Ok? Varchar de 10, porque ele varia entre 0 e 255 caracteres. Ora, um varchar de 10 não significa que eu tenha que passar para ele sempre um valor com 10 caracteres. Eu posso passar com 2, com nenhum, com 2, com 3, com 4, até com 10. Se eu tentar passar com 11, vou obter um erro, porque eu defini como limite máximo 10 caracteres. Portanto, o máximo é 255. Se eu colocar aqui 256, vou também ter um erro. Tiny Text é uma abreviatura de varchar com 255 entre parênteses. Porquê? Porque o Tiny Text permite strings que tenham no máximo até 255 caracteres. O que quer dizer que eu posso usar um Tiny Text para gravar frases que contenham até 255 letras, espaços e sinais, etc. Pode conter menos, pode ter só 10, ou 15, ou 50, ou 100, ou 200, 255. Se eu tentar gravar um valor com mais do que esse número de caracteres, eu irei obter um erro. Depois temos aqui variáveis, ou melhor, temos aqui data types, ou tipos de valores para campos mais exigentes. Por exemplo, text e blob significam basicamente ou genericamente a mesma funcionalidade, permitem-nos já strings com um máximo de 65.535 caracteres e, portanto, pequenos textos podem ser guardados no text. E se isso não for suficiente, bom, aí podemos utilizar o medium text ou então o long text, que tem capacidades quase inatingíveis de caracteres, ok? Isto é para guardar mesmo artigos enormes. Eu arriscaria a dizer que aqui cabe um livro quase, ok? Portanto, com este número de caracteres, facilmente iríamos guardar aqui um livro. Não podemos deixar de esquecer que, neste tipo de circunstâncias, quanto maior for o número de caracteres que um determinado data type permite, maior será também o tamanho da nossa base de dados. Não é coisa que nos possa, ou que não nos venha, a preocupar muito, mas é evidente que será diferente usar um varchar de 10 de um long text, que pode levar imenso texto. E depois na gestão da memória no próprio servidor MySQL, isso vai ter alguma influência na performance, embora que isso seja relativamente limitado, dado que as máquinas atuais têm grandes capacidades de memória. Depois nos number types ou numeric types, nós temos o tiny int e temos aqui um aspecto interessante, que é o unassigned, que é assim, funciona desta forma. O tiny int permite valores entre menos 128 e até 127, incluindo o zero. Se for unassigned, e depois iremos ver o que é que isto é, nós podemos ter valores entre 0 e 255. Portanto, o mesmo intervalo de valores, mas sem contar com os valores negativos. Neste caso, os 128 negativos passam para a frente a somar aos 127 e, portanto, está entre 0 e 255 valores. Ok? Portanto, podemos guardar aqui no TinyInt um valor entre 0 e 255. O small int permite-nos entre menos 32.768 até este valor. Ou então, se for unassigned, permite-nos de 0 a 65.535. Depois, medium int, o int permite-nos valores já bastante grandes, ok? E que normalmente é uma dos data types mais usados. Depois, se isso não for suficiente, temos o big int para valores verdadeiramente astronómicos. Temos o float para valores com casas decimais, que contém a mesma funcionalidade que o double, embora que no double nós possamos definir aqui alguns parâmetros, nomeadamente o número de casas numéricas normais das unidades e os valores de casas decimais, e depois temos o decimal também com o mesmo comportamento do double, mas como se fosse uma string, ok? E portanto, estes valores depois só com a experiência. E depois temos o data type, que nos permite guardar datas, neste caso o date, que nos permite guardar as datas neste formato, como já vimos nos vídeos anteriores, ano, mês e dia. O date time, que nos permite guardar as datas no mesmo formato de data, mas depois também com a hora. Okay? Depois temos o timestamp, que é os valores do ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, tudo pegadinho.
E depois temos só o time, que é esta porção que aqui está. Ora, no próximo vídeo vamos então dar continuidade à criação da nossa tabela e ver de que forma é que nós a podemos criar utilizando estes types que eu aqui expliquei.